Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Nogueira, para estudos de obras póstumas de Allan Kardec. Meus queridos amigos e irmãos, aqui estamos nós, mais uma vez com muita alegria, para levar até vocês esse estudo do livro Obras Póstumas de Allan Kardec, dentro da programação da Rádio Rio de Janeiro, dentro principalmente deste programa Luz na Penumbra, que é um programa dedicado a esclarecimentos da codificação da nossa doutrina espírita. Temos vários livros, várias obras de Kardec sendo estudadas por vários irmãos ao longo da semana, das 21 às 22 horas, sendo que a cada 25 minutos, né? Não é meia hora, 25 minutos, nós temos um estudo específico, de segunda a sexta-feira, das 21 às 22 horas, com reprises, várias reprises, normalmente às 3 e às 6 horas da manhã do dia seguinte, né? Então, hoje nós vamos dar continuidade ao estudo de obras póstumas, onde Kardec fala do seu início, né, da experiência inicial dele, Kardec, ou dele, Hippolyte, né, melhor dizendo. A gente sempre tem a tendência de chamá-lo sempre de Kardec, mas inicialmente era Hippolyte Léon Denis Arrivaille, que conheceu, então, as manifestações espirituais e foi pesquisar e depois é que ele descobre que ele tinha sido um sacerdote druida antes de reencarnar como João o Batista, e esse sacerdote druida tinha o nome de Allan Kardec. Então ele adota, a partir do momento em que ele publica o primeiro livro da codificação, que foi o Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857, na época então com 500 e poucas questões, não eram as 1019 das edições atuais, era na primeira edição 500 e poucas perguntas e respostas. A partir dali ele coloca o nome, ou o pseudônimo, melhor dizendo, de Allan Kardec, para não confundir, como já falamos algumas vezes aqui, com as obras de Hippolyte Léon Denis Arrivaille, que eram obras maravilhosas, inclusive a gramática francesa. Bem, meus irmãos, mas vamos então ao texto de Obras Póstumas. Estamos no capítulo, então, A Minha Primeira Iniciação do Espiritismo, e Kardec, então, dá continuidade à explicação, na verdade, a nos informar como foi o início dele nessas reuniões e como ele passou, então, a conhecer o movimento da espiritualidade, que naquele instante fazia com que chegasse até nós, espíritos encarnados neste planeta Terra, essa maravilha que é a nossa doutrina espírita. Dando continuidade, então, ao texto de Kardec, ele diz: foi nessas reuniões que comecei os meus estudos sérios de espiritismo, menos ainda por meio de revelações do que de observações. Apliquei a essa nova ciência, como o fizera até então, o método experimental. Nunca elaborei teorias preconcebidas, observava cuidadosamente, comparava, deduzia consequências, dos efeitos procurava remontar às causas, por dedução e pelo encadeamento lógico dos fatos, não admitindo por válida uma explicação, senão quando resolvia todas as dificuldades da questão. Foi assim que procedi sempre em meus trabalhos anteriores, desde a idade de 15 a 16 anos. Compreendi, antes de tudo, a gravidade da exploração que ia empreender.
percebi naqueles fenômenos a chave do problema tão obscuro e tão controvertido do passado e do futuro da humanidade, a solução que eu procurava em toda a minha vida. Era, em suma, toda uma revolução nas ideias e nas crenças. Fazia-se mister, portanto, andar com a maior circunspeção e não levianamente, ser positivista e não idealista, para não me deixar iludir. Vejam, meus irmãos, como é o papel de um verdadeiro pesquisador, de uma pessoa que vai buscar em algo que não conhece, sem ideias preconcebidas, descobrir, conhecer, se aprofundar. Realmente vai aberto a saber o que é que vem do outro lado. O que é que vem dali? Será que aquilo ali é realmente o que é? Mas quando a gente vai com ideias preconcebidas, quando nós vamos com preconceitos, aí a gente pode prejudicar muito a pesquisa em que nós nos colocamos dessa obra a empreender. Nós temos, portanto, muito a aprender com o codificador. Ele não foi escolhido ao acaso, né? Seria leviano por parte de Deus, de Jesus, escolher alguém para desempenhar função tão importante, tão primordial, sem uma preparação, sem realmente esse alguém ter as qualificações necessárias. Então, cada vez mais, nós vemos que esse espírito que animou outrora Elias, pelo menos as encarnações conhecidas desse espírito, né? Elias, o druida Allan Kardec, João o Batista, o padre Ian Hus e, finalmente, das conhecidas, como eu disse, Hippolyte Léon Denis Rivail. Quando Jesus falou a respeito de João Batista, ele disse: este é o maior dos nascidos do ventre de mulher. Ou seja, já cerca de 1800 anos antes dele encarnar ou reencarnar como Hippolyte Léon Denis Rivail, ele já era o maior daqueles que tinham a necessidade da reencarnação compulsória, ou seja, a reencarnação por necessidade de evolução através das provas e expiações. Ele era o maior, o espírito mais evoluído dentre todos esses. Imagina, 1800 anos depois de ter ocorrido o que ocorreu na encarnação dele como o padre Ian Hus, que por pregar muitas coisas que foram inclusive pregadas depois por Martinho Lutero, João Calvino, ele foi condenado, ficou 7 meses na prisão e foi condenado à fogueira, morreu na fogueira, morreu queimado em 1415. Enfim, um espírito muito talhado para exatamente a função que ele iria cumprir. Como disse, não poderia ser outro. Então nós estamos vendo aí, pelo critério que teve Hippolyte em avaliar tudo com muita cautela, não negou e nem foi com as ideias preconcebidas, como disse. Então era um espírito realmente que eu digo que não sou digno de desatar as suas sandálias. Bom, continuando então o texto, diz aqui Kardec: um dos primeiros resultados que colhi das minhas observações foi que os espíritos, nada mais sendo do que as almas dos homens, não possuíam nem a plena sabedoria, nem a ciência integral, que o saber de que dispunham se circunscrevia ao grau que haviam alcançado de adiantamento e que a opinião deles só tinha o valor de uma opinião pessoal. Reconhecida desde o princípio esta verdade, me preservou do grave escolho de crer na infalibilidade dos espíritos e me impediu de formular teorias prematuras, tendo por base o que fora dito por um ou alguns deles.
aqui é a base realmente do que Kardec construiu, ou seja, ele não se limitou a ouvir um ou dois espíritos, uma ou duas mensagens, uma ou duas respostas aos questionamentos que Kardec fazia, mas ele optou pela universalidade do ensino dos espíritos, né? Ele pesquisou muito, enviava para inúmeros médiuns, centros espíritas já formados, enviava as suas questões e recebia aquelas questões e verificava a unicidade, né, do pensamento daqueles espíritos que recebiam, então, as perguntas de Kardec. E aí, ainda por cima, Kardec aplicava o chamado bom senso, o seu bom senso, que é muito diferente se fosse o bom senso do João, muito diferente. Bom senso de Allan Kardec, esse espírito que nós estamos dizendo aqui, nós estamos verificando aqui a grandeza desse espírito. Então, ele distribuía, não ficava só com a opinião de um ou outro espírito. Por isso que hoje nós temos tanto receio em aceitar uma comunicação mediúnica de pronto. Nós devemos analisar, devemos verificar se aquela comunicação realmente atende aos princípios básicos, ou seja, primeiro, aquela comunicação, ela não pode ser apenas floreada de palavras bonitas, não, negativo. Podem ser palavras simples, não tem problema nenhum, mas que o fundo, né, o cerne da questão, a substância da mensagem seja realmente uma mensagem condizente com a assinatura que leva aquela mensagem. Tantas e tantas vezes nós vemos mensagens aí absurdas sendo assinadas por Bezerra de Menezes, por outros espíritos, né? Maria de Nazaré, por exemplo. Meu Deus do céu, tem mensagem que a gente percebe claramente que aquilo ali é de um pseudo-sábio, de um engodo, de uma enganação, e a gente não pode, pura e simplesmente porque são desencarnados, acreditar. E isso foi o que Kardec colocou aqui como uma das primeiras, ou a primeira coisa que ele percebeu. Opinião pessoal de espírito é opinião pessoal de um espírito. Pode ser encarnado ou desencarnado. Mas, meus queridos amigos e irmãos, este é o programa Luz na Penumbra e nós estamos estudando o livro Obras Póstumas de Allan Kardec. Nós iniciamos na semana passada um novo capítulo, a segunda parte do livro Obras Póstumas, e esse capítulo que nós começamos semana passada, estamos dando continuidade hoje, é a minha primeira iniciação no Espiritismo. E vimos como Kardec conheceu os movimentos das mesas, as manifestações mediúnicas, espirituais, e então ele está aqui explicando passo a passo o que aconteceu com ele no princípio. Vamos dar continuidade à leitura e queria ainda lembrar para vocês que caso vocês queiram voltar um pouco, por exemplo, eu queria o programa da semana passada porque eu não peguei, não consegui ouvir, não peguei esse programa. Basta ir no site da Rádio Rio de Janeiro, que é radioriodejaneiro.digital, tem lá um link, programação, vocês vão achar ali o programa Luz na Penumbra, aí é só procurar ali, quarta-feira, 21 horas, estudo do livro Obras Póstumas. Podem baixar para o computador ou para o celular, ou podem ouvir diretamente no site, nesse local onde eu estou indicando. Vamos então voltar à leitura do texto aqui do capítulo A Minha Primeira Iniciação no Espiritismo, segunda parte do livro Obras Póstumas. Kardec então continua. O simples fato da comunicação com os espíritos, dissessem eles o que dissessem, provava a existência do mundo invisível ambiente. Já era um ponto essencial, um imenso campo aberto às nossas explorações,
a chave de inúmeros fenômenos até então inexplicados. O segundo ponto, não menos importante, era que aquela comunicação permitia se conhecessem o estado desse mundo, seus costumes, se assim nos podemos exprimir. Vi logo que cada espírito, em virtude da sua posição pessoal e de seus conhecimentos, me desvendava uma face daquele mundo, do mesmo modo que se chega a conhecer o estado de um país, interrogando habitantes seus de todas as classes, não podendo um só individualmente informar-nos de tudo. Compete ao observador formar o conjunto por meio dos documentos colhidos de diferentes lados, colecionados, coordenados e comparados uns com outros. Conduzi-me, pois, com os espíritos, como houvera feito com homens. Para mim, eles foram, do menor ao maior, meios de me informar e não reveladores predestinados. Ao contrário de muitas das religiões e filosofias que nos chegam, essas religiões e filosofias, elas foram fundadas certamente por um único ser, no máximo um conjunto pequeníssimo de seres. E a doutrina espírita não. A doutrina espírita foi realmente algo que aconteceu de forma universal. Os inúmeros espíritos que ditaram essa obra e que não se pode dizer então que foi obra de um ser apenas. É por isso que nós sempre falamos, e apoiados inclusive na própria colocação de Allan Kardec, que a doutrina é espírita, ela não é kardecismo. Não somos kardecistas, nós somos espíritas, porque nós seguimos a doutrina dos espíritos. Kardec disse isso. Kardec disse que a doutrina não era dele, mas sim dos espíritos que a ditaram. Dando continuidade ao texto, diz então Kardec: tais as disposições com que empreendi meus estudos e neles prossegui sempre. Observar, comparar e julgar, essa a regra que constantemente segui. Vamos de novo aqui, cada ponto que ele fala. Observar, e a observação é fundamental para verificar se realmente aquilo que está sendo passado é algo que podemos levar em consideração. Comparar e julgar. Olha, ele comparava as inúmeras mensagens que recebia e julgava, ou seja, aplicava o bom senso. Então foi a regra desses 3 passos que Kardec se utilizou. E a gente tem que fazer isso nos centros espíritas. Como é que Kardec se utilizava desses 3 pontos, dessas 3 bases de apoio, e nós não queremos usar nos centros espíritas? É preciso que nós utilizemos esses 3 pontos no centro espírita. Ou seja, vamos observar, comparar e vamos julgar. Aqui estamos falando, claro, das comunicações mediúnicas. Vamos receber as comunicações mediúnicas, observá-las, vamos comparar. O grupo vai comparar com o que já existe. O que já existe? A codificação espírita. A codificação que Kardec nos trouxe. Comparemos. Se uma mensagem está dizendo algo contrário ao que diz a doutrina espírita, a gente tem que eliminar de uma vez por todas, né? Tacitamente. Não pode ser, a menos que seja algo que prove que a doutrina espírita está incorrendo em erro, que a codificação está incorrendo em erro. E isso é se provar que a doutrina está errada. Se provar. E para provar, meus irmãos, eu não sei não. Eu até hoje não vi nada que a codificação pudesse estar errada, onde a codificação pudesse estar errada, para que pudéssemos falar que deveria modificar aqui ou ali, que essa mensagem vinha nos alertar de um erro da codificação. Enfim, não, sinceramente não. Nunca vi.
E acho que não vou ver, pelo menos não nesse momento evolutivo em que nós nos encontramos, né? Então, vamos dar continuidade aqui ao texto de Kardec, onde ele continua dizendo assim: até ali, as sessões em casa do Sr. Baudin nenhum fim determinado tinham tido. Tentei lá obter a resolução dos problemas que me interessavam, do ponto de vista da filosofia, da psicologia e da natureza do mundo invisível. Levava para cada sessão uma série de questões preparadas e metodicamente dispostas. Eram sempre respondidas com precisão, profundeza e lógica. A partir de então, as sessões assumiram caráter muito diverso. Entre os assistentes contavam-se pessoas sérias, que tomaram por elas vivo interesse, e se me acontecia faltar, ficavam sem saberem o que fazer. As perguntas fúteis haviam perdido, para a maioria, todo atrativo. Eu, a princípio, cuidara apenas de instruir-me. Mais tarde, quando vi que aquilo constituía um todo e ganhava as proporções de uma doutrina, tive a ideia de publicar os ensinos recebidos para a instrução de toda a gente. Foram aquelas mesmas questões que, sucessivamente desenvolvidas e completadas, constituíram a base de O Livro dos Espíritos. Olha que coisa fantástica, né? Kardec simplesmente, ainda Hippolyte Léon Denis Arrivaio, simplesmente modificou as reuniões que antes tinham aquele aspecto frívolo, aquelas perguntas fúteis. Ele conseguiu modificar a própria reunião na casa do Sr. Baudin. E agora as pessoas se interessavam por questões aprofundadas, questões realmente sérias. Não é uma coisa de se admirar, meus irmãos, de ver que realmente isso é a base da nossa doutrina? E o respeito que nós temos que ter e a importância que nós temos que dar a esse espírito que neste mês completaria mais um ano de vida, né, do seu nascimento, no último dia 3. Então, é isso. Kardec, para mim, é esse ser que, abaixo de Jesus, talvez ali Maria, né, e alguns outros espíritos estavam colocados ali um tanto quanto, um pouco acima, outro um pouco abaixo, mas Kardec está ali no topo, né? Digamos. Continua então Kardec. No ano seguinte, em 1856, frequentei ao mesmo tempo as reuniões espíritas que se celebravam à rua Tiquetone, em casa do senhor Rustan e senhorita Jafé, sonâmbula. Eram sérias essas reuniões e se realizavam com ordem. As comunicações eram transmitidas por intermédio da senhorita Jafé, médium, com auxílio da cesta de bico. Estava concluído, em grande parte, o meu trabalho e tinha as proporções de um livro. Eu, porém, fazia questão de submetê-lo ao exame de outros espíritos com o auxílio de diferentes médiuns. Lembrei-me de fazer dele objeto de estudo nas reuniões do Sr. Rustan. Ao cabo de algumas sessões, disseram os espíritos que preferiam revê-lo na intimidade e marcaram para tal efeito certos dias nos quais eu trabalharia em particular com a senhorita Jafé, a fim de fazê-lo com mais calma e também de evitar as indiscrições e os comentários prematuros do público. Olha quanto cuidado, né, meus irmãos? Mas nós vamos ficando por aqui hoje. Fiquem com a sequência do programa Luz na Penumbra, com o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, com a nossa Marta Batista e o nosso Antônio de Pádua. Até o próximo programa, se Deus assim permitir. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra.
Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Marta Batista e Antônio de Pádua Barbosa. Muito boa noite, meus caros amigos. Estamos aqui dando continuidade ao programa Luz na Penumbra, no qual nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Marta Batista e eu estamos aqui para continuar o nosso estudo da introdução do Evangelho, e estamos aqui já terminando esta parte. Estamos na parte que toca da doutrina de Sócrates e Platão e sua correlação com a doutrina de Jesus e do Espiritismo. Nós vamos iniciar então esta semana pelo item 12 dessa comparação que Kardec faz, e vamos pretender terminar nesta semana ainda até o item 21. Então, Marta, eu vou iniciar aqui lendo a comparação de Kardec, aí Sim. Nós vamos comentando. Você faz um comentário para a gente ver realmente onde Kardec quer chegar com essa comparação. Certo. Eu até acho que tá bem, esses itens aqui de hoje estão até bem nítidos, bem nítida essa comparação que ele quer fazer. São bem objetivos, né? Parece que nós estamos lendo o Evangelho. É verdade. Diz aqui o que Sócrates e Platão passavam para os seus discípulos. Jamais se deve retribuir injustiça com injustiça, nem fazer o mal a ninguém, qualquer que seja o mal que nos tenham feito. Poucas pessoas, entretanto, admitem esse princípio, e as que não concordam com ele só podem desprezar-se umas às outras. O comentário de Kardec aqui é simples, é só um pequeno parágrafo. Não é esse o princípio da caridade que nos ensina a não retribuir o mal com o mal e a perdoar os nossos inimigos? Quer dizer, não há nem o que comentar, porque é tão nítida, né, a proposta de Sócrates e Platão com o que o Cristo nos ensinou. É verdade, é bastante objetivo, né? E Kardec, então, se limita, né, a nos refrescar a memória, né, dizendo: não será esse o mesmo princípio pregado por Jesus e que no Evangelho se encontra no capítulo 10 e nos subsequentes, né, que falam da bem-aventurança, né, em relação aos misericordiosos, quando ele nos fala a importância do perdão, né, e lembrando que antes de qualquer coisa, o perdão é uma atitude eminentemente de caridade. Então, na verdade, se nós sabemos que fora da caridade não há salvação, e sabemos, por outro lado, que é importante você perdoar enquanto está a caminho, sobretudo, né? Seria o ideal nós perdoarmos enquanto estamos a caminho, ou seja, reencarnados, para que nós não levemos essa inimizade para a erraticidade, né? Porque isso complica. Ou então, aquele que nós julgamos inimigo retorne à dimensão espiritual, à erraticidade, e esteja por lá, né, vibrando de forma negativa. Então, perdoar, na verdade, é um princípio de caridade, é o preceito básico, né, que nós espíritas somos elucidados e convidados a realizar, mas é também, acima de tudo, um gesto, né, de caridade para com nós mesmos. Porque quando nós perdoamos, nós estamos rompendo aí aquela cadeia, né, de inimizade, aquela cadeia de hostilidade que nós não sabemos o grau de cada espírito, né, em que ele se encontra. Então, se ele estiver num grau relativamente bom, confortável em termos evolutivos, ele vai chegar lá, vai ter uma visão bem mais ampliada, porque está liberto, né, do jugo da carne, ele tem uma visão mais ampliada e vai dizer: poxa,
meu Deus, que bobagem, isso tudo é bobagem, isso passa, né? Não é nada. Não, agora eu vejo que mais do que nunca não é nada. E ele então vai esquecer aquilo e tudo bem. Mas se aquele com o qual nós tivemos alguma desavença e nós estamos ali renitentes, com o coração fechado, não desejando perdão, se esse espírito não estiver num momento confortável, evolutivo, quando ele chegar do outro lado, da mesma maneira que a visão se amplia, dependendo do teu grau, né, evolutivo, ele também se amplia para o oposto, ou seja, para a raiva, para o rancor, né, para o ódio. Então, nós temos que contar com a sorte. E aí fica difícil. Contar com a sorte não dá. Nós precisamos contar com o racional. Aquilo que nós sabemos, pensamos e raciocinamos. A gente sabe que 99%, né, dos espíritos residentes da humanidade desse planeta são espíritos ainda numa condição difícil, né? Condição essa que nós estabelecemos didaticamente como expiações e provas. Ora, o que são espíritos, né, que fazem parte desse tipo de humanidade? Espíritos que ainda são, né, querendo sair da situação de endurecimento, querendo sair da renitência da imperfeição. Então, pode conseguir superar, perdoar, esquecer aquela dificuldade ou não. Então, como nós não temos certeza e não é dado a nenhum de nós a ficha reencarnatória de cada espírito, então o ideal é o quê? É nós nos trabalharmos, né? Porque, na verdade, perdoar é tão somente, é fácil falar, evidente, né? Difícil realizar. Mas, se a gente usar o racional, perdoar é tão somente nos despojarmos do orgulho. É tão somente isso, né? Porque o que nos leva a ficar aborrecidos com algo que tenham feito contra nós e que nós sabemos que não somos assim, como aqueles pensaram, né, acerca de nós? O orgulho é que nos impele a não perdoar e a ficar aborrecidos, né, rancorosos em relação àquela pessoa por conta do orgulho, por conta da vaidade. Porque se você disser, não, mas eu não sou isso que fulano fala, né? Eu não sou assim, nunca fui, nessa encarnação eu me trabalho, já estou consciente desde o início, né? Então, se você tem certeza que você não é aquilo, você tem que se trabalhar no sentido de não se sentir ofendido. Ah, mas é difícil. Com certeza, não vou dizer que é fácil, né? Não é mesmo. Mas é uma questão de trabalho, né? Se a gente conseguir, em uma semana, um mês, um ano que seja, né, a gente se trabalhar em relação àquele tipo de ofensa, em um ano aquilo passa e você diz, ah, é mesmo, que bobagem, já aconteceram tantas coisas mais sérias e tantas coisas melhores, né, para eu ficar aqui pensando nessa bobagem que aconteceu há um ano atrás. E aí você supera. Agora, todas as forças têm que ser canalizadas no sentido de desconstruir o orgulho, que é o que nos faz nos sentir melhores, maiores do que realmente somos, e aí nos sentirmos ofendidos. É verdade. Naquela época o Sócrates já tinha pressentido essa condição, né? E que até hoje ainda, e por muito tempo acredito, nós ainda vamos ter dificuldade de pôr em prática. O Cristo veio aqui para reforçar, baseou todo o seu ensinamento no perdão, porque Exato. É a base de tudo, é o princípio básico da caridade, como diz Allan Kardec, e nós estamos agora que estamos começando a entender, né? Então, nós só temos a ficar satisfeitos com isso, ou seja, Sócrates já falava isso, o Cristo falava, o Espiritismo reforça, e nós já estamos começando a entender. Vamos ver se a gente consegue, então. Isso, o que a gente não pode a gente tem que se auto-perdoar e se autoconhecer para sabermos a nossa condição e o nosso verdadeiro tamanho, né? Se subestimar é terrível,
é gravíssimo, né? A autoestima vai embora e você então não consegue nada, não tem confiança em si próprio, etc. Mas também se superestimar é terrível. Então vamos nos conscientizar do verdadeiro tamanho, né, de que nós realmente estamos revestidos atualmente. Vamos imaginar e pensar conscientemente que somos uma humanidade nesse estágio de expiações e provas, e aí nós vamos dizer assim, olha, eu ainda não consegui perdoar, já tem 6 meses que aquele episódio aconteceu, mas eu estou me trabalhando e eu tenho certeza que eu vou conseguir. Então, em 1 ano, 2 anos, 3 anos, você consegue. Agora, o que não pode é você se exigir, né, um perdão imediato. Nós não estamos ainda desse tamanho. A pessoa tem que fazer o esforço. Isso é importante. Isso, exatamente. E o esforço, a consequência vai ser, finalmente, a prática completa. Mas o esforço é que é o principal para nós praticarmos qualquer ensinamento desse. Tem que nos esforçar. Exato. Agora, o Antônio, é importante a gente se lembrar, quando se trata sobretudo do perdão, que é uma das virtudes mais difíceis para nós nesse momento, né, de nos revestirmos, é a questão de que realmente, sabendo o tempo, né, que nós ainda levamos para desenvolver essa virtude ainda no seu germe, que é evidente que quando a gente consegue perdoar, ainda está naqueles vestígios primeiros, ou, né, primordiais ainda. Então, lembrarmos que o importante é esse esforço, né, e nós não nos iludirmos com aquilo que nós aprendemos, no sentido de que eu prego isso, e me esforço para ser isso, mas eu ainda não sou isso. Sem dúvida. Né? Porque, às vezes, a pessoa pensa que é aquilo que prega de imediato, e aí complica, né, Antônio? Mas eu acho que com o tempo a pessoa acaba tendo consciência disso, né? Esperamos, né? Eu espero isso. Aqui no item 13, Kardec também nos traz outra comparação, que são palavras do próprio Cristo que Sócrates já estava pronunciando. Kardec também, numa simples sentença, ele faz o comentário. Ele diz assim: é pelos frutos que se reconhece a árvore. É preciso qualificar cada ação de acordo com seus efeitos. Chamá-la de má quando suas consequências forem más. E de boa, se dessa ação nascer o bem. Então Kardec diz, esta máxima é pelos frutos que se reconhece a árvore, encontra-se repetida textualmente várias vezes no Evangelho, ou seja, o Cristo usou a mesma imagem que Sócrates usou para que nós não nos preocupássemos com simplesmente a causa, mas preocupados com o efeito. Exato. Do que fosse acontecer. E Jesus usou a imagem de uma árvore e Sócrates usou a mesma imagem. Para vocês verem que a doutrina é comum, ou seja, a do Sócrates, do Cristo ou o Espiritismo são frutos da mesma árvore. Até para usar a mesma imagem deles, são frutos da mesma árvore, né? E a gente vai observando, né, aquilo que Kardec fala na Revista Espírita, que na realidade todos esses grandes luminares, né, que estiveram aqui na Terra como precursores, eles aprenderam, né, na dimensão espiritual com Jesus. Por isso daí ter a semelhança, né, das suas doutrinas com a doutrina do Cristo. Porque a doutrina do Cristo, ela é a lei de Deus. Exatamente. É a lei, então tem que ser única, não pode ter nuances. É aquilo. Então o Cristo foi encarregado de difundi-la, de ensinar a essa comunidade terrena. Né? A nossa comunidade terrena. Então, lógico que no nosso caso aqui da Terra, tem que partir dele. Ele é a fonte de todo esse manancial de sabedoria, de difusão da lei. Né? Então, é claro que no fundo tem que ser a mesma coisa. Não pode haver divergência. É como você costuma dizer, se estiver fora disso que está aqui, desse código, a gente tem que pôr o pé atrás. Né? Exatamente. Então, é o caso. Então, se a gente se baseia nisso, não tem como errar. Nós estamos dentro daquela abrangência da lei. Então, só aqui nós já temos 2 pontos para nos fixarmos, já nos facilita. Só que já falava isso, o Cristo veio e falou,
Agora a doutrina vem e fala, eu tenho um tripé aqui para me solidificar. É verdade. Então, na verdade, né, Antônio, o que nos facilita bastante, baseado até naquele crivo, né, que na metodologia científica criada por Kardec, da universalidade do ensino dos espíritos, é a gente observar que Sócrates, né, não só foi chamado do maior sábio à época, na sua própria época, e a gente observa que ele realmente acaba se configurando, não porque nós tenhamos lido, mas porque nós conseguimos, pela nossa própria razão, corroborar com essa ideia. De que maneira? Aquele que a doutrina se apresenta mais semelhante, mais próxima do que o Cristo ensinou, é de fato o homem mais sábio. E, de fato, a dele é a que mais se assemelha. Mas essa verdadeira é isso aí. Você abordou o ponto certo. Ele foi considerado o mais sábio e, digamos, entre aspas, coincidentemente, o que ele pregava é o que mais se aproxima com a doutrina do Cristo, né? Então, a gente percebe que, de fato, é um dos espíritos mais evoluídos, né, que passou por aqui. Daí, ele ter uma percepção, né, tão ampla e tão, digamos, similar àquilo que ele captou, apreendeu bem o conteúdo exposto por Jesus na dimensão espiritual. Não vou falar de erraticidade, porque falar em espírito assim tão evoluído é meio complicado, né? Mas falamos sim na dimensão espiritual. Está num plano diferente do nosso. E o que nós podemos chamar a atenção, né, pelo ensino em si, que ele prega aqui, né, que é a questão da analogia que ele faz, né, das árvores, das boas árvores que produzem bons frutos, nós entendermos que os bons frutos, né, as obras e os bons frutos são a qualificação das obras e não a quantificação, que é uma, digamos assim, uma dificuldade entre os religiosos, né? Eles fazem um pouquinho de confusão e fazem uma leitura desses frutos na horizontal, quando, na verdade, Jesus nos convoca a uma leitura vertical. Então, não é na questão da quantidade, sim na qualidade. Bons frutos é a qualificação das obras. Perfeito. Mas nós vamos voltar a esse tema com mais... Lá no capítulo, né? Quando analisarmos o capítulo específico, né? Exatamente. E aqui no item 14, Sócrates dizia o seguinte: a riqueza é um grande perigo. Todo homem que ama a riqueza não ama nem a si, nem ao que é seu, mas há uma coisa que lhe é mais estranha ainda do que aquilo que lhe pertence. Então, Sócrates também estava mostrando o apego à riqueza, em detrimento do apego até de si próprio, você vê? E Sim. É verdade isso. As pessoas que se apegam à riqueza, vamos usar como exemplo a riqueza pecuniária especificamente. Sim. Há pessoas que se apegam tanto à riqueza que não cuidam nem de si. Eu conheci um rapaz que ele era de uma família com muito dinheiro, os pais dele eram donos de uma empresa que existia aqui no Rio de Janeiro, muito grande, e ele era da nossa cidade. Ele andava tão mal vestido, Marta. Não fazia barba, não tirava cabelo, andava todo sujo. Ele, quando queria comprar alguma coisa, a gente tinha maior dificuldade de ter uma mesadinha. Ele não, ele andava com uns maços de dinheiro que os pais davam para ele para comprar as coisas. Mas não se cuidava, tinha tanto, mas não cuidava de si. Estava apegado ao dinheiro, queria andar com dinheiro no bolso para mostrar. Queria ter, né? Mas você vê, não cuidava de si. O que ele está dizendo aqui, a pessoa que se apega à riqueza não ama nem a si. É verdade. E nem o que é seu, às vezes, porque está mais apegado àquilo que é o foco da sua obsessão. E o Cristo falou a mesma coisa, e o Dr. Kardec manda nos remédios aqui, o capítulo 16, que trata daquilo de não servir a Deus e a Mamon. Que foi uma pregação enfática do Cristo quanto a isso, que ninguém pode servir a dois senhores. Exato. Né? E o Sócrates também antecipou este pensamento, e que eu tenho certeza que para a época dele, aquela época da Grécia, o cara chegar e pregar que você não tem que ter apego às riquezas naquela época, tinha que realmente ser condenado a beber cerveja. É verdade. Não ia ser entendido. E a gente vê a grandeza dele porque de todos os grandes espíritos que sabemos foram precursores, né? O único que teve uma atitude tão desapegada de si mesmo no momento da condenação foi Sócrates. Não sabemos de nenhum outro que tenha tido essa postura, né? Apesar de terem
apresentado uma doutrina espiritual bastante similar a Jesus, com bastante grandeza, mas na hora do exemplo, né, o que mais se aproximou de Jesus foi Sócrates. Porque os outros não tiveram esse desprendimento. Não, exatamente, ele deu, no meu ponto de vista, ele deu a demonstração do desapego à carne. Como Cristo dizia, que nós devíamos temer aquele que podia não aquele que podia nos matar o corpo, mas aquele que nos podia corromper a alma. Exato. Né? E o Sócrates fez isso, quando foi fez isso em exemplo. Exatamente, dizendo, não, mas não tem medo de morrer sendo inocente. Ele disse, vocês queriam que eu fosse culpado? Isso, falou para a esposa, então, que a esposa disse, mas olha, te condenaram. Bom, mas todos estamos condenados, né? Mas você tem razão, você não está errado, e você queria que eu estivesse? Quer dizer, é fantástico isso. Ele tinha pego o corpo, ele sabia que aquilo não... Quer dizer, é uma ideia de vida futura totalmente clara, né? A certeza absoluta da vida futura, né? Então, é verdade. Um espírito realmente iluminado que veio com esta missão e se saiu tão bem que até hoje é referência para qualquer citação importante. Não tem um dia que se passe que você não encontra alguém que cita alguma coisa de Sócrates. É verdade. Então, agora é interessante a gente observar, né, que no discurso outros falaram muito bem também acerca das orientações espirituais. Então, né, nós observamos esse pequeno detalhe, né, pequeno mas gigante detalhe, né, que nos confere o grau de sabedoria, né, e de evolução do espírito. E nós observamos que, de fato, Sócrates é o maior dos maiores, né? Evidente, não estou falando de Kardec. Agora, Sócrates, não. Ele foi chamado a testemunho e exemplificou magistralmente. E a época que ele trouxe esses ensinamentos era uma época muito difícil. Muito difícil. Muito difícil. Eu acredito até mais difícil que a época do próprio Cristo, porque o Cristo veio pregar para os judeus, seus irmãos, mas aquilo que já mais ou menos tinha sido pregado pelo próprio Moisés. Então o Cristo dizia mesmo, não vi. Já haviam feito um primeiro trabalho na Terra, né? Então ele, quando pregava aquelas pessoas, elas podiam não estar praticando, mas elas entendiam o que ele queria dizer. Já tinham ouvido falar alguma coisa. Podiam não concordar com ele, como não concordaram, isso. Até o sacrificaram por isso, mas elas tinham noção. Agora, o Sócrates pregou falando como se ele falasse no deserto árido. Falou o idioma, as pessoas entendessem outro. É verdade. O solo dos corações, né, já haviam recebido uma primeira preparação. Mas uma preparação só é pouco. Sim, com certeza, mas já havia recebido. Agora, a época de Sócrates, não. Era a aridez absoluta. Verdade, e um povo muito intelectualizado. Exatamente. Da época. É verdade. O que também dificulta você. E ele ainda tinha os sofistas trabalhando contrariamente. Gente de um nível intelectual grande também, exatamente, né? Mas moralmente complicado. Diferentemente de Paulo, por exemplo. Paulo foi fazer a pregação, foi pregar os gentios, que também não aceitavam. Diferentemente dos judeus, não aceitavam aquelas coisas. Mas ele pregava para as pessoas mais simples, mais humildes e que sofridas, então já tinham aquele desejo de encontrar alguma coisa que estavam receptivos, libertasse daquele jugo do Império Romano e tudo mais. O Sócrates veio pregar para uma elite. Exato. E que em tese não estava com dificuldade de nada, não precisava de nada, estava na boa, como se diz. O que faz com que as mentes não recebam com tanta receptividade. Exatamente, o cara está numa boa, vai abrir mão daquilo para aceitar uma doutrina que manda perdoar. Olha, eu não me lembro de nada. Eu nasci rico e não sei de nada. Não... Olha, tá ótimo. Que isso? Que é isso? Vocês querem o quê? É complicado, então, né? Ele pegou o terreno mais duro e deu lá a aragem dele e nós hoje aqui estamos colhendo. E naquela época eles ainda tinham, aliado a tudo isso, né, de serem elite em termos financeiros, eram ainda elite em termos intelectuais. Então, tipo assim, olha, nós podemos mandar, manipular, fazer da população o que quisermos. Que você vem dizer isso para nós? Não aceitam, né? Tem uma dificuldade muito grande. Isso aí. Então, cumprindo aqui a sua determinação, nós vamos nos despedindo por hoje, mas amanhã nós vamos dar prosseguimento a esse estudo comparativo e com isso conto
com a audiência de vocês. Marta, uma boa noite para você, uma boa noite para os nossos ouvintes e muita paz para todos. Boa noite, Antônio, nossos amigos ouvintes, e muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.